Como entender e receber a graça de Deus? Capítulo 1. A natureza da graça de Deus. Definição de graça. A graça de Deus é um dos conceitos mais fundamentais e poderosos nas Escrituras. Na Bíblia, a graça é frequentemente descrita como o favor imerecido de Deus para com a humanidade. Efésios 2, 8 e 9 diz: Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Graça no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a graça de Deus é vista em sua aliança com Israel. Deus escolheu Abraão e sua descendência não por qualquer mérito deles, mas por seu próprio amor e propósito. Um exemplo claro é a libertação dos israelitas do Egito. Em Deuteronômio 7, 7 e 8, vemos que Deus os escolheu e os resgatou por causa de seu amor e fidelidade, não por causa da justiça deles. Graça no Novo Testamento. A maior manifestação da graça de Deus é encontrada na pessoa e obra de Jesus Cristo. João 1, 14, 16 e 17 afirma: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Através de Jesus, Deus ofereceu a salvação a todos, independentemente de suas obras ou méritos. Capítulo 2. O papel de Jesus na graça de Deus. Jesus, a encarnação da graça. Jesus é a personificação da graça de Deus. Ele veio ao mundo para revelar a graça divina e oferecer salvação a todos os que creem. Sua vida, morte e ressurreição são o ápice da graça de Deus. Romanos 3, 23 e 24 diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus. A crucificação de Jesus é o ato supremo de graça. Ele morreu em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. Isaías 53, 5 diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A graça de Deus é abundante e suficiente para todos que aceitam o sacrifício de Jesus. Capítulo 3. Como receber a graça de Deus? Através da fé. Receber a graça de Deus requer fé. Efésios 2, 8 e 9 nos ensina que somos salvos pela graça, por meio da fé. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o primeiro passo para receber a graça de Deus. João 3, 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Arrependimento e confissão. Arrependimento é um componente crucial para receber a graça de Deus. Atos 3, 19 nos chama ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus nos abre para receber sua graça. Vivendo na graça. A graça de Deus não é apenas para a salvação, mas também para a vida diária. Romanos 6, 14 diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vivemos na graça de Deus ao depender dele em todas as áreas de nossas vidas, confiando em sua capacidade de nos sustentar e nos guiar. Capítulo 4. Os efeitos transformadores da graça de Deus. Nova vida em Cristo. Quando recebemos a graça de Deus, nossa vida é transformada. 2 Coríntios 5, 17 declara: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A graça de Deus nos dá uma nova identidade e propósito. Santificação. A graça de Deus também nos santifica. Tito 2, 11 e 12 diz: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça não só nos salva, mas também nos ensina a viver de acordo com os padrões de Deus. Poder para viver vitoriosamente. A graça de Deus nos dá poder para viver uma vida vitoriosa. 2 Coríntios 12, 9 diz: E ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando estamos fracos, a graça de Deus nos fortalece e nos capacita a superar desafios. Capítulo 5. Compartilhando a graça de Deus. Testemunho. Um aspecto vital de viver na graça de Deus é compartilhá-la com os outros. 1 Pedro 3, 15 nos encoraja a estar sempre prontos para dar a razão da esperança que há em nós. Nossa vida transformada pela graça serve como um testemunho poderoso para os outros. Serviço e amor.
Compartilhamos a graça de Deus através do serviço e do amor. Gálatas 5:13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ao servir os outros e demonstrar o amor de Deus, refletimos a graça que recebemos. Oração e intercessão. Interceder pelos outros é outra forma de compartilhar a graça de Deus. Efésios 6:18 nos instrui a orar em todas as ocasiões com todos os tipos de orações e pedidos. Através da oração, pedimos que a graça de Deus alcance e transforme vidas. Capítulo 6. A graça de Deus em tempos de dificuldade. Confiança em meio à adversidade. A graça de Deus é uma fonte de força e conforto em tempos difíceis. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo relata que Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo nas provações, a graça de Deus nos sustenta e nos dá a capacidade de perseverar. Exemplos bíblicos de graça em dificuldades. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que experimentaram a graça de Deus em meio às suas dificuldades. José do Egito, apesar de ser vendido como escravo e injustamente preso, encontrou favor e graça aos olhos de Deus, eventualmente se tornando governante no Egito. Gênesis 39:41. A história de Jó também ilustra como a graça de Deus pode sustentar alguém através de perdas e sofrimento. Orando por graça em tempos difíceis. A oração é um meio vital para acessar a graça de Deus em tempos de dificuldade. Hebreus 4:16 nos encoraja. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ao buscar a Deus em oração, encontramos a graça necessária para enfrentar qualquer desafio. Capítulo 7. Graça e perdão. O papel do perdão na graça. A graça de Deus está intimamente ligada ao perdão. Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Através de Jesus recebemos o perdão dos nossos pecados, um ato de graça imensa e imerecida. Perdoando aos outros. Assim como recebemos graça e perdão de Deus, somos chamados a perdoar aos outros. Colossenses 3:3 instrui: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoar é uma manifestação da graça de Deus em nossas vidas. O poder transformador do perdão. O perdão tem o poder de transformar relacionamentos e curar corações feridos. Quando escolhemos perdoar, liberamos a graça de Deus para trabalhar em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos ofenderam. Mateus 6:14 e 15 nos lembra da importância do perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Vitória final. A graça de Deus nos garante a vitória final. Romanos 8:37-39 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí, queridos ouvintes, gostaram desta história sobre a graça de Deus? Comente aqui no nosso canal, deixe seu like para nos ajudar e fiquem com Jesus. Amém.